Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui no nosso núcleo teológico Antioquia, certo? Nós estamos de volta com mais uma aula. Nós estamos estudando síntese do Novo Testamento, especificamente tratando das epístolas paulinas, ok? Antes de iniciar aqui a nossa aula, eu quero convidar você que ainda não faz parte, né, do nosso núcleo teológico, quer se tornar um aluno, é muito fácil. Basta você se inscrever aí no site que eu deixo na descrição do vídeo, ok? E também você pode se inscrever no meu canal do YouTube e acionar o sininho aí das notificações para que você seja notificado quando eu postar as aulas, tá ok? Então, dessa maneira você se torna aí um aluno do Núcleo Teológico Antioquia. Nosso curso para quem faz online, né, 100% online e também 100% gratuito. Nós temos uma turminha que faz conosco presencial toda segunda-feira aqui na nossa igreja. Vamos lá, então? Nós vamos ver o seguinte aí, tá? Primeira coisa que nós vamos ver na introdução é a epístola, a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Gálatas, certo? É a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. Nós vamos analisar esta epístola e vamos entender por que o apóstolo ele trata desse assunto. O que estava acontecendo na Galácia, né, onde se situava ali a igreja. Então, nós vamos já vendo, né, qual era o tema principal da mensagem de Paulo para aquela igreja. Então, Gálatas marcou a vida de grandes homens, tá? Nós vamos ver aqui, por exemplo, Gálatas é um belo resumo, né, de ensino sobre a salvação pela graça de Jesus Cristo, né? E é também uma chamada, né? Ela é chamada de Carta Magna da Liberdade Cristã, ok? Carta Magna da Liberdade Cristã. Observa bem o tema aí. Nós temos aí, né, como eu falei, que esta carta mudou a vida de muitos homens, né? Um deles foi Martinho Lutero. Martinho Lutero disse que Gálatas, né, o pequeno livro de Gálatas é a minha carta, eu noivei com ela e ela é minha esposa. Então, para quem não sabe, Martinho Lutero era um monge aí da Igreja Católica que se converteu ao Evangelho depois de ter o contato com a palavra, onde ele leu o justo viverá da fé, e essa palavra tocou no coração dele, fez, né, uma limpeza na vida dele, e ele se tornou aí o protagonista da reforma protestante, tá? Em 1517, ele então fixa lá na porta da Igreja Romana as 95 teses, tá, ok? Foi influenciado, certo, por um texto se encontrado na carta de Paulo aos Gálatas, beleza? Informações básicas aqui. Então, a epístola aos Gálatas, ela pertence ao grupo, né, das epístolas paulinas eclesiásticas. O autor é o próprio Paulo, ok? Data 48 a 55 depois de Cristo, aproximadamente. Local, né? Não se sabe, né, o local em que a carta foi escrita. Sabemos que muitas cartas que ele escreveu, ele estava preso em algum lugar, mas nós não temos a informação de onde Gálatas foi escrito, ok? O alvo, né, de Paulo ao escrever essa carta aqui à Igreja da Galácia foi os judeus e os gentios, tá? Os judeus convertidos ao Evangelho e também os gentios convertidos ao Evangelho. O versículo-chave
Gálatas 5:1, ok? E nós temos aí a expressão-chave, liberdade cristã. Vamos lá, então. Qual foi o propósito de Paulo, né, a escrever esta carta? Como já vimos aqui, dando ênfase à salvação pela fé, né, pela graça, vai falar sobre a liberdade cristã, a carta magna da liberdade cristã, o que estava acontecendo lá nesta época. Então vamos ver aqui. As igrejas na Galácia eram formadas em parte judeus convertidos e em parte gentios convertidos, como era geralmente o caso, tá? Especialmente que diz respeito, né, ao ponto importante da justificação da fé, beleza? Paulo afirma, antes de ir para o assunto, né, falando aqui da liberdade cristã, Paulo também ele vai defender aqui o seu apostolado, certo? Paulo afirma seu caráter apostólico, certo? E as doutrinas que ensinavam a fim de confirmar as igrejas da Galácia a fé em Cristo. Interessante. De que os crentes em Cristo deviam cumprir a lei, certo? Se esperava ser perfeito diante de Deus. Então, quando Paulo soube que este ensino tinha começado a influenciar as igrejas da Galácia e que os tinha afastado de sua herança e da liberdade, ele escreveu um forte protesto contido nesta epístola. Então, vamos exemplificar aqui o que estava acontecendo. Os judaizantes aqui, no começo do cristianismo, eles perseguiam os cristãos porque eles diziam assim que a salvação ela só era adquirida, ou seja, pela fé em Cristo, mas também tinha que acompanhar a lei de Moisés, a circuncisão, né? Observar aqui os mandamentos da lei de Moisés. E isso foi tratado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 de Atos, foi feito um conselho para tratar dessa questão, e ficou claro ali, através desse concílio, que os gentios não tinham nenhuma obrigação de guardar as leis de Moisés, aquelas regras impostas pelos judeus, ok? Mas é impressionante como ainda permaneceu essa luta, né? Batendo agora contra a igreja da Galácia aqui, tá ok? Então, por isso que Paulo vai falar da liberdade cristã, da carta magna da liberdade cristã, porque ele está falando de um povo aqui que já tinham sido libertos da escravidão, já tinham sido libertos, né, da lei, certo? Mas como os judaizantes aqui estavam fazendo uma perseguição, e nós vamos ver na carta um pouquinho mais à frente que eles cederam, né? Na verdade, eles cederam aqui, eles retrocederam, eles voltaram, né, na prática da lei, e essa, então, é o assunto principal do apóstolo nessa carta, ok? Vamos lá, então. Gálatas foi um protesto contra a corrupção do Evangelho de Cristo, tá? A verdade essencial da justificação pela fé e não pelas obras da lei, certo? Tinha sido obscurecida pela insistência por parte dos judaizantes, como eu já disse, ok? Então, essa verdade essencial da justificação pela fé e pelas obras, e não pelas obras, esse fato tinha obscurecida pela insistência da parte dos judaizantes. Então, Paulo ele dá praticamente uma repreensão aqui para a igreja da Galácia, tá? No esboço, vamos lá. Gálatas 1 e 2, então vai falar aqui da autoridade apostólica, tá ok? Paulo confirma e defende a sua autoridade apostólica, tá? Então, como eu disse, né, antes de iniciar a carta, de falar da liberdade cristã, ele começa defendendo o seu apostolado, que com certeza algumas pessoas ali estavam o acusando, o criticando, né, concernente à sua autoridade apostólica. Então ele faz uma defesa aqui, impressionante, tá?
E o capítulo 3, verso 4, ele vai reforçar, então, a justificação pela fé, tá? Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente, tá? Ele vai citar alguns exemplos, né? Ele vai falar também de um assunto importantíssimo, que é a necessidade da santificação, certo? Então, não é apenas só ter fé, tá? Não é somente pela graça, mas ele vai deixar claro aqui também que a santificação, há uma necessidade da santificação em Cristo Jesus, correto? Então, Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã. E quando nós falamos de santificação, estamos falando de viver uma vida separada. Separada do quê? Deste mundo. Mas o mundo aqui que a Bíblia se refere não é o mundo cosmos, né, criado por Deus. O mundo pelo qual devemos nos separar dele é o sistema que rege o mundo, cujo o Deus desse mundo, sistema, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Amém? Então, quando falamos ter uma vida em santificação, é ter uma vida separada do sistema que rege o mundo. Tá? Satanás, como o Deus desse século, ele tem um sistema organizado. Na verdade, ele tem um sistema que funciona, certo? E é onde tenta nos encurralar de todas as formas para que o maior interesse dele é que a gente venha se afastar da santidade, da presença de Deus. Amém? Então vamos prosseguindo aí. Principais personagens, ele vai citar alguns personagens aqui de exemplo, né? Por exemplo, Paulo encorajou aos Gálatas, certo? A lembrar-se da libertação da lei por meio de Cristo Jesus, certo? Então, como eu disse, eles já tinham sido libertos, eles já tinham sido absolvidos dessa prática aí, né, de estar preso à lei. Então, ele relembra, tá, praticamente os Gálatas de que uma vez eles já tinham sido libertos, tá? Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, foi confrontado por Paulo por buscar a salvação na lei. Olha só, todas essas informações aí importantes aqui, nós encontramos no capítulo 1, tá? E a parte que eu li agora, capítulo 1 do 18, capítulo 1, verso 18, certo? E o 2 e 21, ok? Ele vai falar também, Tito, né? Cristão gentio, amigo, chegado, né, de Paulo, mais tarde serviu na ilha de Creta, certo? Ele vai falar também, no seu exemplo, ele vai falar de Barnabé, viajou com Paulo como missionário, permitiu que ele corrigisse várias de suas crenças errôneas, tá? Se você tiver um tempinho, lê essas passagens que eu estou citando, eu não vou ler com vocês, para não tomar tempo, a nossa aula online, ela é um pouco mais abreviada, para que não fique maçante e cansativo. Mas é muito importante você tomar nota aí desse texto que eu estou passando e fazer uma leitura aí mais tranquila, tá ok? Vamos lá, então. Paulo, ele cita Abraão, né? Ele vai dizer que Paulo usou a vida de Abraão para exemplificar a salvação somente pela fé. A Bíblia nos diz que Abraão, ele foi justificado pela fé num tempo que não existia lei. O que Paulo está querendo dizer? Bom, se Abraão ele foi justificado pela fé, certo? Num tempo que não existia lei, então a lei em si não serve para a salvação, certo? Então olha só que exemplo Paulo está dando. Falsos mestres, né? Mestres persuasivos que tentaram afastar o povo de Deus dos ensinamentos de Paulo. Então ele vai citar aqui os falsos mestres, tá? Capítulo 4, 17 ao 20. Beleza? O caráter de Deus, ele vai falar sobre o caráter de Deus. Vamos ver o contexto? Vamos lá. Deus é misericordioso, ele deixa claro isso no capítulo 6, verso 16. Ele vai falar que Deus é poderoso, capítulo 2, verso 8.
Vai falar sobre o caráter de Deus aqui na sua epístola. Deus cumpre as suas promessas, capítulo 3, do 16 ao 29, e o capítulo 4, verso 4, beleza? Circunstância da carta, vamos lá. No decorrer no decorrer dos cerca de 30 anos que se passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão em Roma, o apóstolo viajou muito pelo império, certo? Como embaixador de Jesus Cristo. Em 3 famosas viagens missionárias, pregou o evangelho, plantou igrejas na província da Galácia, a Ásia Macedônia, o norte da Grécia, a Caia, certo? E também o sul da Grécia, né? Além disso, as vistas eram seguidas de epístolas com as quais ajudavam a supervisionar a igreja que havia fundado. Então veja bem que o apóstolo, ele foi um plantador de igreja, e o quanto ele viajou, né, por esses lugares implantando a igreja. E aqui também, né, as epístolas que ele escrevia, as cartas que ele escrevia, ajudava como uma forma de supervisionar a igreja do Senhor Jesus. Beleza? Vamos caminhando então. Uma delas, que muito creem ser a primeira escrita por ele, é a Epístola de Gálatas, tá? Nós já dizemos na aula passada que quando lemos a Bíblia, os livros do Novo Testamento não está em ordem cronológica, ok? Então, crê-se que a Gálatas foi uma das primeiras da sua epístola a ser escrita, tá? É uma referência à parte sul da província, particularmente às 4 cidades da Pisídia, certo? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, narrada em Atos 13, do 1 ao 14 e o verso 28. Beleza? Aqui nós temos um mapa aí, né, que abrange aí praticamente os lugares, né, que Paulo passou, né? Olha só, essas são as viagens aí, tá? Que ele circulou e andou e implantou igrejas aí, beleza? Vamos lá? Desde sua visita àquelas cidades da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido vinha sendo perturbada, certo, por falsos mestres. Estes homens desencadeavam um poderoso ataque contra a autoridade do evangelho de Paulo. Olha só, e eles contestavam o evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé, insistindo que para obter a salvação era necessário algo mais do que a fé em Cristo. Era preciso circuncidar-se, né? Diziam guardar a lei de Moisés, certo? Então Paulo repreendeu veemente, certo? A perspectiva da salvação pelas obras da lei, ensinando que Jesus nos salva por meio da fé somente. Então, veja bem qual era o contexto daquela época, certo? Vira e mexe, nós costumamos dizer, né, que nos dias de hoje ainda existem pessoas presas a essas práticas, certo? Querendo puxar o cristianismo de volta para o judaísmo, mas graças a Deus a igreja foi liberta disso em nome de Jesus, beleza? Conteúdo da epístola, vamos lá. Autoridade apostólica, né? Vamos lá. Paulo inicia a epístola aos Gálatas escrevendo a sua biografia. Olha só, ele teve a necessidade de falar da sua biografia. Tudo isso para defender, né, a sua autoridade apostólica. Ele precisou dar o seu testemunho. O apóstolo descreve que seu encontro com o evangelho de Cristo não dependeu de homem algum. A salvação de Saulo, né, que se tornou Paulo, foi algo extraordinário. Ele está dizendo assim que a salvação dele não dependeu de homem algum. Ele teve um encontro glorioso com Cristo no caminho a Damasco, onde ele estava indo perseguir os cristãos, e ali ele teve um encontro com o Senhor. Tá? Então ele vai dizer que a sua chamada não veio de homem, veio do próprio Deus.
foi separado para Deus antes mesmo de nascer. Ele deixa registrado isso lá, Gálatas capítulo 1, verso 15, que ele é um escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe, certo? E dentro do judaísmo, até perseguiu a igreja, ele vai relatar isso. Paulo ele deixa claro aqui que ele perseguia as pessoas, ele forçava as pessoas a negarem o evangelho de Cristo. Então, foi vocacionado no caminho Damasco, né? Aqui ele vai dizer no capítulo 1, todas essas informações que eu estou passando, tudo no capítulo 1, certo? Pôde refletir e se preparar para o ministério durante 3 anos, certo? Paulo, ele não se converteu, já saiu para a obra, não, houve uma preparação. Ele ficou 3 anos, certo? No anonimato, no deserto, se preparando, certo? Então, houve uma preparação. E ele deixa claro isso, Gálatas 1:18. Encontrou-se com outros discípulos, Gálatas 1:18, 19, e esteve em muitos lugares esperando o evangelho, pregando o evangelho, desculpa, certo? E foi acolhido e enviado por Tiago, Pedro e João. Então, Pedro, Tiago e João acolheu praticamente aqui o apóstolo e usa Pedro, João e Tiago auxilia, né, no envio de Paulo à obra missionária, certo? E Paulo se tornou tão um apóstolo de autoridade, né, que ele mesmo repreende a Pedro em Antioquia, capítulo 2, versículo 11, ok? Depois vocês leem aí esse texto. Vamos lá, então. Glória a Deus. Com essa biografia, Paulo contraria os hereges e defende a sua autoridade apostolar. Paulo tinha consciência da necessidade de tal defesa, pois foi ele mesmo quem disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Ok? Glória a Deus por isso. Justificação pela fé somente. Então ele vai falar o seguinte: Paulo exorta os gálatas por terem cedido às heresias, abandonaram a graça. Então veja bem, olha o tema central dele, é a liberdade cristã. Então Paulo está dando aqui uma repreensão, porque eles haviam cedido, eles haviam voltado atrás, e ele estava agora então repreendendo, perverter o evangelho, Gálatas 1, 6 e 7, negaram a exclusividade do evangelho, extrapolar o limite do evangelho. Então o apóstolo também relembra que Abraão, o pai do povo de Deus, não dependeu da lei escrita para a salvação, mas unicamente da fé. Ele deixa registrado, né, em Gálatas 3, do 6 ao 14. E ainda ilustra Agar, né, e a lei a partir da história de Sara e Agar. Então, gente, maravilhoso, certo? Nós poderíamos aqui, então, já partindo para o encerramento, a síntese é: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por isso, as obras da lei, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Amém? Então, eu vou parando por aqui. Como eu disse, as aulas online, ela é um pouco mais abreviada, e eu espero, tá, irmãos, que esse estudo aqui, que na verdade é uma introdução ao livro, aguce aí a curiosidade, o interesse de saber mais. Então, se o próprio Martinho Lutero deu testemunho da epístola aos Gálatas, dizendo que noivou com ela e casou com ela, porque essa palavra mudou a vida dele, por que não nós nos interessarmos? Porque aqui há todo um padrão de vida, de como devemos andar na presença de Deus. As epístolas paulinas são epístolas doutrinárias que nos conduz, tá, a um viver mais agradável a Deus. Amém? Então eu desejo a você aí uma ótima noite na presença do Senhor, que o Senhor Jesus te abençoe de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Fica com Deus. Vou seguir.
Deixa eu terminar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus.